Existe um tipo de erro que não aparece quando você olha no espelho. Não faz barulho, não chama a atenção, não dói na hora, mas corrói o seu futuro em silêncio. E o mais perigoso é que você pode estar cometendo esse erro todos os dias, acreditando que está tudo sob controle. Agora pensa comigo com total sinceridade. E se o problema não fosse o que você faz de errado, mas o que você deixa de corrigir? Porque existe uma diferença enorme entre falhar uma vez e construir uma vida inteira em cima da mesma falha. Você já percebeu como algumas pessoas vivem anos no mesmo lugar, com os mesmos resultados, as mesmas dificuldades, os mesmos arrependimentos, como se estivessem andando em círculo? Não é falta de oportunidade, não é azar. Existe um padrão invisível ali, um ciclo que se repete. Não porque a vida é injusta, mas porque a pessoa nunca parou o suficiente para identificar o que está sabotando o próprio caminho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando algo dá errado na sua vida, qual é a sua primeira reação? Você analisa ou você ignora? Você ajusta ou você segue como se nada tivesse acontecido? Porque aqui está um princípio que separa completamente quem evolui de quem estagna. Quem cresce corrige rápido. E quem fica preso adia a correção. E isso parece pequeno, mas não é, porque tudo o que não é corrigido se acumula. E tudo o que se acumula se transforma em consequência. Pequenos atrasos viram grandes perdas. Pequenas distrações viram anos desperdiçados. Pequenas concessões viram um padrão inteiro de fraqueza. E quando a pessoa percebe, já passou tempo demais. Agora imagina alguém construindo uma casa e logo no início percebe uma rachadura na base. Nada muito grande, quase imperceptível. Ele pode parar, corrigir, reforçar a estrutura, ou pode ignorar e continuar construindo. No começo não faz diferença. A casa sobe, tudo parece normal. Mas com o tempo, a rachadura cresce, a estrutura enfraquece, até que um dia tudo desmorona. Não foi de repente. E foi negligência acumulada. Agora olha para sua vida. Quantas rachaduras você já viu? E decidiu ignorar. Hábitos que você sabe que precisa mudar. Decisões que você sabe que foram erradas. Comportamentos que você repete mesmo, sabendo onde vão te levar. Isso não é falta de inteligência. Isso é falta de correção. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Reconhecer o erro não muda nada. Se você não corrigir, muita gente sabe exatamente o que está fazendo de errado, mas continua fazendo, sabe que está perdendo tempo, sabe que está procrastinando, sabe que está vivendo abaixo do potencial, mas segue igual. Isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de consciência sem transformação. Agora pensa comigo. O que realmente mudaria na sua vida se você começasse a corrigir rápido? Não amanhã, não quando fosse conveniente, mas no momento em que percebe. Errou, ajusta. Falhou, corrige. Saiu do caminho, volta imediatamente. Isso parece simples, mas é raro, porque a maioria prefere adiar o desconforto da correção e pagar o preço depois. Existe uma verdade que você precisa encarar. Corrigir dói menos do que repetir, mas repetir é mais fácil no curto prazo e destrutivo no longo. E é exatamente por isso que tanta gente escolhe o caminho errado. Não porque quer fracassar, mas porque quer evitar o desconforto imediato. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes você já disse, depois eu resolvo? Quantas vezes você viu um problema surgindo e decidiu empurrar com a barriga? Isso não resolve. Isso acumula. E a vida cobra. Sempre cobra. Mas aqui está o que pode mudar tudo. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser rápido para corrigir. Esse é o segredo. Não é sobre nunca errar. É sobre não insistir no erro. Porque o erro isolado ensina, mas o erro repetido destrói. Agora imagina dois caminhos. No primeiro, você continua como está. Percebe erros, mas não corrige. Adia decisões. Evita ajustes. Ignora sinais. No segundo, você começa a agir diferente. Você observa, identificar, corrige imediatamente. No começo parece difícil, desconfortável, até estranho.
Mas, com o tempo, isso se torna natural. E aí, tudo muda. Porque quando você desenvolve o hábito de corrigir rápido, você elimina o acúmulo. Você impede que pequenos desvios se tornem grandes problemas. Você constrói consistência, e consistência gera resultado. Agora presta muita atenção nisso. A maioria das pessoas não fracassa por grandes erros. Elas fracassam por pequenos erros repetidos. Não é uma decisão, são várias pequenas decisões erradas, acumuladas ao longo do tempo. E o mais assustador é que isso acontece de forma silenciosa. Você não percebe o impacto de um dia improdutivo, mas percebe o impacto de um ano inteiro. Você não sente o peso de uma escolha ruim, mas sente o peso de várias escolhas ruins repetidas. E quando percebe, o tempo já passou. Agora deixa eu te mostrar algo poderoso. O contrário também é verdadeiro. Pequenas correções, repetidas diariamente, criam grandes transformações. Um ajuste hoje, outro amanhã, outro depois. E de repente, você não é mais a mesma pessoa. Não porque fez algo extraordinário, mas porque parou de tolerar o que te enfraquece. E isso muda tudo. Porque a vida começa a responder diferente. As oportunidades começam a aparecer. Os resultados começam a surgir. Não por mágica, mas porque você finalmente alinhou o comportamento com o objetivo. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e pense. Qual é o erro que você sabe que precisa corrigir, mas ainda não corrigiu? Não foge disso. Não disfarça. Não suaviza. Encarar isso é o primeiro passo. E agora vem a decisão que pode definir o seu futuro. Você vai continuar adiando ou vai corrigir hoje? Porque enquanto você adia, o padrão continua. Enquanto você corrige, o padrão quebra. Não existe meio termo. Ou você assume o controle, ou continua sendo levado pelas consequências das suas próprias escolhas. E aqui está algo que poucas pessoas têm coragem de dizer. Disciplina não é fazer tudo certo. É não permitir que o erro permaneça. É cair e levantar rápido. É ajustar o curso constantemente. É não aceitar viver no automático. Agora imagina sua vida daqui a alguns meses, se você começar a aplicar isso de verdade. Corrigir rápido. Ajustar sempre. Não deixar nada se acumular. Você acha mesmo que o resultado seria o mesmo? Claro que não. Seria impossível. Porque o que define seu futuro não é o que você pretende fazer. É o que você corrige hoje. Então aqui vai um desafio direto. A partir de agora, tudo o que você perceber que está errado, você corrige na hora. Sem negociação. Sem desculpa. Sem depois. Pode ser pequeno, mas tem que ser imediato. E faz isso por alguns dias. Só alguns dias. E observa a diferença. Se você fizer isso de verdade, você vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido antes. Controle real. Não sobre o mundo, mas sobre você. Isso é o que separa quem constrói de quem apenas tenta. Agora, se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou corrigir agora. Isso não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. Se inscreve no canal porque aqui você não vai encontrar ilusão. Você vai encontrar direção, clareza e confronto. E deixa o like, porque isso faz esse tipo de mensagem chegar em mais pessoas que estão presas nesse ciclo, mas ainda não perceberam. Agora a pergunta final é simples. Você vai continuar acumulando erros? Ou vai começar a corrigir e construir uma vida diferente a partir de hoje?